Oi, aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Mentes pra vocês. Antes de eu entrar no assunto do vídeo, eu gostaria muito de agradecer pelos 1000 inscritos, olha só, que legal. Obrigado a você que assiste, e eu queria fazer um vídeo especial de 1000 inscritos. Tipo, 1000 inscritos, mas pra mim significa muito. Vocês não sabem o tanto que eu queria chegar em 1000 inscritos. Então eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês, porque tem bastante gente nova aqui no canal, que talvez não me conhece muito bem. Então eu vou deixar um comentário fixado aqui embaixo, pra você mandar suas perguntas, pode comentar nele mesmo, que eu vou estar respondendo pra vocês sobre o Mentes Insanas, qualquer coisa que vocês quiserem saber, eu respondo ele aí, beleza? Então sem enrolar mais, né, vamos pro caso. Então, eu conheci esse caso através de um filme que eu assisti na Netflix que se chama 22 de Julho. Gente, esse caso, assim, ele é tão louco que ele tem 2 filmes baseados nele, que é o 22 de Julho e o Toia 22 de Julho. Eu não assisti o Toia 22 de Julho, então eu não posso falar sobre ele. Mas o 22 de Julho tá disponível na Netflix, então, gente, isso aqui não é jabá, tá? Se você quiser ir lá assistir, tá lá. Então eu vi o filme e vi que era baseado em fatos reais e fui conhecer essa história que, gente, eu não fazia ideia. E quando eu descobri, que história louca. Então hoje eu vou fazer diferente. Eu sempre conto sobre a história do autor primeiro, mas dessa vez eu vou contar o caso pra vocês e depois eu entro em detalhes sobre a vida do autor do crime. Então, numa sexta-feira, dia 22 de julho de 2011, na cidade de Oslo, na Noruega, não estava acontecendo nada demais, era mais um dia comum na Noruega. Mas às 3h20 da tarde, uma van branca foi estacionada no centro de Oslo, no Palácio do Governo, mais precisamente no gabinete do primeiro-ministro. E não era uma van comum, não era uma pessoa comum que estava nessa van. Dentro dessa van tinha uma bomba que acabou explodindo em Oslo, que é o centro da Noruega. E, gente, foi um impacto muito grande. Fez 8 vítimas fatais, assim, então 8 pessoas morreram com essa explosão. E segundo as testemunhas, a destruição causada pela bomba deixou a região em ruínas, como numa zona de guerra. E o campo de choque da bomba pôde ser sentido a quilômetros de distância. E apesar do carro-bomba ter colidido com o gabinete do primeiro-ministro, que era o Jens Stoltenberg, do Partido Trabalhista, ele sobreviveu ao atentado. Provavelmente a pronúncia do nome dele tá errada, então esse é um caso, gente, que aconteceu na Noruega, então assim, eu tô pronunciando os nomes completamente errados, é óbvio. Não sou fluente em norueguês, não faço ideia de como se fala norueguês. Já foi acionado bombeiro, policial, sabe, gente? Foi uma tragédia, assim, horrível, ninguém tava esperando uma coisa dessa acontecer. Era um dia muito calmo lá na Noruega e essa bomba fez um estrago terrível, tanto com as pessoas como nos prédios. Todo mundo ficou muito chocado com a explosão e o pensamento de todo mundo é que era um ataque terrorista, porque foi colocado perto do gabinete do primeiro-ministro. Só que algum tempo depois, as pessoas de Oslo, no meio daquela bagunça, receberam uma notícia sobre a ilha de Utoya, que é uma ilha que tem na Noruega que fica cerca de 40 quilômetros longe de Oslo, distante de Oslo, que ela estava sendo atacada por um louco que estava atirando em todo mundo que estava nessa ilha, fazendo assim um verdadeiro massacre. Então o quartel-general da polícia de Oslo recebeu uma ligação de um homem, e foi uma ligação assim meio confusa, mas basicamente o que esse homem estava falando é que ele estava na ilha de Utoya e que ele estava pronto para se entregar, assim como se ele fosse o atirador. E o mais terrível é que nesse dia em específico, essa ilha estava lotada de adolescentes. Mais pra frente eu vou explicar o que esses adolescentes estavam fazendo lá e por que esse atirador tinha eles como alvo. Então a polícia chega lá, encontra uma cena horrível de vários corpos espalhados pela ilha inteira, muitas pessoas já sem vida, outras muito feridas. Eles encontram o atirador e era um homem de 32 anos, branco e forte, que estava vestindo um uniforme da polícia da Noruega. E ele se rendeu rapidamente, ele não resistiu à polícia nem à sua prisão. Pasmem, ao todo ele matou 69 pessoas na ilha de Utoya, fora os outros que morreram com esse atentado terrorista. Mas quem era esse cara afinal? O que a população queria saber, o que todo mundo tava eufórico pra descobrir quem era esse louco que tava atirando em todo mundo. E todo mundo queria saber principalmente o porquê dele ter feito isso. E ninguém sai atirando nas pessoas sem motivo, acorda com vontade de atirar em todo mundo. E pra me explicar o real motivo dele ter feito tudo isso, eu vou ter que entrar um pouco na vida dele e contar pra vocês quem é esse cara. E eu digo logo que esse plano dele já havia sido planejado há muitos anos. Geralmente nesses casos de massacre sempre tem um motivo assim que é bem lembrado, que ou é bullying, questão religiosa,
religiosa, é questão de raça. Mas esse cara tinha um motivo bem específico e bem abrangente, que muita gente não esperava que fosse ser por isso. Então o nome desse homem era Anders Behring Breivik. Ele nasceu no ano de 1979, o pai dele era um diplomata e a mãe dele era uma enfermeira. A família morava numa das melhores áreas de Oslo e o Anders era visto como uma criança privilegiada. Mas a família perfeita não ficou unida muito tempo, os pais do Anders se divorciaram e ele passou a morar com a mãe na Noruega. Os professores do Anders disseram que na infância ele nunca foi um garoto assim mal ou bom, ele sempre foi uma pessoa neutra. Eles já até que não prestavam muita atenção nele porque ele era muito na dele, assim, ele não mexia com ninguém, então assim, ele meio que não fazia nada demais. Então o pai do Anders acaba se casando novamente e aí ele passa a morar na França. E com isso o Anders passava longos períodos com o pai, ele ia e voltava da Noruega pra França. E o Anders se apegou muito com a madrasta dele, ele amava a madrasta dele e ele ficou assim completamente apegado com ela. Só que quando ele tinha 12 anos, o pai dele acaba se separando da madrasta e o Anders fica muito chateado porque ele gostava muito da madrasta. Daí por diante, o comportamento do Anders começa a mudar um pouco, ele já não era uma criança assim mais neutra, ele começa a ficar mais agressivo, mais irritado. E detalhe, a mãe do Anders também acaba se casando de novo, então ele arruma um padrasto. Não sei qual era a relação dele com o padrasto, porque eu nunca consegui achar nenhuma informação sobre isso, mas pelo que eu vi deve ser de boas. Então no ano de 1994, quando o Anders tinha 15 anos de idade, ele acaba se convertendo pro cristianismo na igreja luterana na Noruega. Só que com o tempo, o Anders começou a acumular uma raiva muito grande dentro dele, ele ia muito contra as coisas que iam de choque com a fé dele. Então ele não era uma pessoa assim muito neutra, o que ele não concordava, o que a religião dele não aceitava. Ele não sabia relevar numa boa, ele criava raiva e queria mudar essas situações, então ele começou a pensar assim. E na cabeça dele, o Deus dele tinha uma necessidade enorme, gigantesca, de derrotar, de destruir, de acabar com o que ele chama de islamização. O Anders era uma pessoa completamente preconceituosa, ele odiava muçulmanos, ele odiava tanto a religião muçulmana quanto a prática, tudo que fosse do Islã, ele odiava. E ele também não gostava da ideia que os países aceitassem refugiados muçulmanos. Ele achava que o muçulmano era uma praga que ia contaminar o Estado, ia contaminar a Europa. E ele dizia que a Europa estava se tornando muçulmana pelo simples fato dela aceitarem refugiado. Mas não era só dos muçulmanos que o Anders tinha assim uma raiva absurda, ele era uma pessoa assim bem complexa. Ele também tinha raiva de políticos jovens e velhos que apoiavam e aceitavam os muçulmanos na sociedade, principalmente na sociedade europeia, que é a que ele vivia. E o maior sonho da vida do Anders era que os muçulmanos fossem removidos do meio da sociedade europeia, mas ele sabia que isso só seria possível se ele se livrasse primeiro das doutrinas políticas impostas, que era essa pegada que aceita todo mundo, que refugiados são bem-vindos, que todo mundo tem direitos iguais. Então na cabeça dele ele tinha que mudar primeiro isso, porque senão nunca ia adiantar, ele não ia conseguir tirar os muçulmanos do meio da Europa nunca. Então quando ele tinha 18 anos, ele sofreu uma grande rejeição. Ele não foi aceito no serviço militar, ele fez todas as avaliações, tudo que precisava, mas por algum motivo que eu não sei, ele não foi aceito. Mas o que ele dizia para as pessoas é que ele não queria ser aceito mesmo, que esse era o desejo dele, mas isso não era bem verdade. O Anders, ele tinha uma personalidade muito estranha e sempre que alguma coisa dava errado na vida dele, ele queria ficar por cima. Então ele, mas eu não fui aceito, mas tudo bem, porque não era o que eu queria. Então ele sempre agia dessa forma. Então isso não deu certo, mas ele resolveu montar um negócio, uma central de atendimento ao consumidor. E ele vivia se gabando, dizendo que tava ficando milionário, que a sua empresa era bem sucedida, que ele tinha de tudo, que tava tudo dando muito certo pra ele. Mas, como sempre, a verdade não era essa. Os negócios dele não iam nada bem e ele acabou indo à falência por conta disso. Ele gastou todo esse dinheiro com esse negócio dele e ele foi à falência e teve que voltar a morar com a mãe que sustentava ele. Ele voltou até a dormir no velho quarto dele, da infância dele, e ele passava quase o dia inteiro jogando videogame e enfurnado no quarto dele. Essa era a vida do Anders. E conforme o tempo foi passando, os anos foram passando, essa ideia de acabar com o islamismo não saiu da cabeça dele, só fermentou mais ali. Então ele ficava muito sozinho e conforme o tempo foi passando, ele começou a criar uma visão de mundo que só fazia sentido mesmo na cabeça dele. Ele dizia que existiam alguns cavaleiros, não sei da onde, e que ele era um desses cavaleiros, mas precisamente ele era o líder e que esses cavaleiros iam combater o Islã. E ele disse que o objetivo da vida dele era essa, que ele já tinha sido destinado disso há mais de 1000 anos, que essa missão foi entregue a ele há 1000 anos atrás. Então o cara assim era completamente louco. Então ele começou a malhar muito, ele ficava muito sozinho, então ele começou a malhar muito porque ele queria ficar bem forte pra adquirir um certo tipo de respeito
respeito ou um tipo de medo, porque talvez se ele fosse um cara com porte físico assim, mais magrelo assim, talvez as pessoas não iriam respeitar nem aceitar o que ele queria fazer mais pra frente ou falar. Então ele queria que tudo fosse perfeito, até o físico dele. Então Anders começou a fazer parte do Partido Progressista na ala da direita conservadora da Noruega. Então agora eu vou ter que dar um telecurso rapidinho pra vocês do que é direita e o que é esquerda nesse caso aqui, porque senão vocês não vão entender nada. Então praticamente a direita é uma área conservadora da sociedade, onde existem regras e padrões que precisam ser seguidos e que lutam para que esses padrões, que essas regras não sumam da sociedade. Então digo logo que a direita não é muito adepta a outros tipos de pensamento, ela não aceita todo tipo de pessoa. Para você fazer parte da direita, principalmente da direita conservadora, você tem que se encaixar num perfil, e se você não é dela e quiser fazer parte, digamos assim, você tem que se converter a ela. Por exemplo, você tem que ter um modo e um padrão de comportamento que deve ser seguir. É como se fosse nas religiões, por exemplo, tem a Bíblia e esse grupo de pessoas segue essas regras que são os mandamentos. Então esse grupo de pessoas segue isso. Já a esquerda é um lado muito mais liberal da sociedade, que aceita todo tipo de pessoa, toda raça, todo gênero, e que não dita exatamente um padrão que você se encaixe, que cada um é feliz da sua maneira, que cada um tem seu jeito de ser feliz, e que existe um mundo, nesse mundo existe vários tipos de pessoas e cada um é feliz da sua maneira. E na esquerda tem vários movimentos. A gente costuma falar que o feminismo é de esquerda, mas o feminismo real, gente, que mulheres lutaram pra ter os mesmos direitos dos homens, como direito de votar ou praticar futebol, que antigamente as mulheres não podiam. Então é praticamente isso que é esquerda e o que é direita. E o Anders, ele era super, hiper, mega direitista. Era direitista extremo. Então, como eu falei pra vocês, ele entrou nesse grupo político de direita. Só que ele resolveu sair desse partido político e buscava resgatar a Noruega desse multiculturalismo. E ele saiu porque ele não estava gostando de um dos mentores dele, chamado Johan Calmin, que obviamente também era um direitista. E o Anders acabou não se identificando com o Johan porque ele não achava o Johan direitista suficiente. Ele queria um direitista extremo, que nem ele era, e ele achou que ele não era extremista o bastante. Então foi basicamente por isso que ele saiu. Não foi por treta, por nada. Então o Anders, ele era super obcecado com ele mesmo. Ele tinha as próprias visões de mundo dele. E ele acreditava 100% nisso, em tudo que ele falava. Até mesmo a religião que ele se converteu, ele tinha que seguir do jeito dele. Algumas regras ele não concordava. Como, por exemplo, ele dizia que era cristão, mas ele era um cristão que não acreditava nos preceitos pregados no Vaticano. Então era um cristão que não acreditava no Vaticano. E ele seguia ali o cristianismo que ele meio que criou. O Anders acabou encontrando um refúgio na internet, onde meio que ele vivia uma vida dupla, fazendo parte de fóruns e grupos online de extrema direita, onde ele pregava no que ele acreditava e nos seus conceitos, e lá ele debatia sobre tudo que ele pensava. Na internet ele não tinha medo de ser quem ele era, mas ele era muito inteligente, ele tomava muito cuidado pra não deixar nenhuma informação sobre ele vazar, porque na internet ele falava muita coisa pesada, assim, que podia estar sendo investigada. Então ele nunca colocava foto dele, nem o nome real dele, ele não soltava nenhuma informação sobre ele mesmo. Ele era super inteligente e muito calculista. Tudo que ele ia fazer, gente, ele fazia calculadamente. Cada movimento, nada que o Anders fazia era por acaso. Ele sempre tinha planejado semanas, meses, todos os detalhes. Então no ano de 2009, ele começou a dar aos poucos vida ao plano dele, que era super direitista e nacionalista. Ele montou um agronegócio afastado numa cidadezinha, uma pequena empresa rural, mas na verdade não era empresa, não era nada. Na verdade isso ali era só um disfarce para que ele pudesse comprar explosivos e fertilizantes sem ser notado por ninguém, lá sozinho, isolado, pra botar o plano dele em ação. Então em 2010 ele inicia outra etapa do seu plano, que é conseguir armas, porque na Noruega não é fácil você conseguir uma arma, que nem outros países por aí, que você vai ali e volta com 3 armas. Então ele resolve comprar armas no mercado negro de Praga. Então ele pega o carro dele e viaja lá até Praga, onde ele ficou por uma semana tentando contatar traficantes de armas, mas ele não conseguiu nada. Então ele volta uma semana depois sem nada. Então por fim ele comprou armas de uma forma totalmente legal. Ele comprou um fuzil de caça, declarando nos papéis que ele queria simplesmente caçar. Então esse fuzil foi mais fácil pra ele conseguir. E as leis da Noruega meio que facilitaram o Anders a conseguir outras armas que ele tava querendo. Desde que ele fizesse um treinamento no clube de tiro de Oslo, ele poderia, gente, ter um arsenal. Então ele teve que fazer esse curso. E só assim ele conseguiu
todas as armas que ele queria. Então foi um processo assim um pouco demorado, não foi uma semana, eu creio que foi vários meses. E tudo que o Anders fazia, desde montar bomba, até comprar armas, até tudo que ele acreditava, ele deixava tudo anotado para que outras pessoas vissem e pudessem seguir o mesmo exemplo que ele. Então ele anotava como foi feita as bombas para que outras pessoas vissem. Então assim, o cara era doente. Então chega o dia 22 de julho de 2011, a gente volta para aquela parte. Já tinha se passado quase 10 anos que o Anders estava planejando esse ataque. Então o Anders decidiu que devia agir em nome da Europa cristã contra os muçulmanos. Então ele resolve pôr o seu plano em prática. Então a primeira coisa que o Anders faz quando ele acorda nesse 22 de julho é ir pra frente do computador. E lá ele fica durante várias horas dando os ajustes, os últimos detalhes do seu plano tenebroso. E depois vocês já sabem, ele coloca essa bomba dentro dessa van branca e ele vai até a capital da Noruega, ou seja, Oslo, deixa essa bomba lá, ele explode, mata 8 pessoas. Então depois que ele planta essa bomba, ele vai até outro carro que já estava estacionado lá, então ele calculou tudo isso e se dirige até a ilha de Oslo, que era o seu principal alvo, digamos assim. E essa bomba que explodiu no centro, ela meio que foi uma distração, porque ele sabia que todo mundo ficaria distraído, inclusive policiais, com a explosão em Oslo, que facilitaria o seu plano, né, de ir mais tranquilo até Utoya. E como eu falei pra vocês, a ilha de Utoya ficava a 40 quilômetros de distância de Oslo, mas o Anders pegou o caminho mais longo pra evitar a rodovia, que estavam cheias de policiais, aquele vai e volta pra Oslo. E por que o Anders queria ir especificamente pra ilha de Utoya? A ilha de Utoya é uma ilha que pertence à Juventude Trabalhista, que obviamente é filiada ao Partido Trabalhista Norueguês, que na época do caso era quem governava a Noruega, era o governo atual. O partido seguia um padrão bem liberal, ele era mais conhecido por ter introduzido o liberalismo econômico nas políticas públicas da Noruega. Então, obviamente, isso deu resultado à privatização de várias empresas que eram regidas pelo Estado, e por conta disso os impostos baixaram muito, e ao mesmo tempo o partido se denominava social-democrata e progressista, porque ele era bem liberal, era conhecido por lutar com as pessoas pelos seus direitos, por direitos iguais para todo mundo. Então nesse dia na ilha de Utoya estava acontecendo um acampamento de jovens que faziam parte da Juventude Trabalhista, que tinham ali alguma raiz política, ou algum interesse político, ou queriam aprender melhor sobre a política da Noruega, para quem sabe no futuro se candidatar a algum cargo político, se tornar um governador, um ministro, ou coisas do tipo. E nesse dia tinha mais de 500 pessoas nessa ilha, então era muita gente. Então o Anders chega nessa ilha mais ou menos 5 horas da tarde, e ele tava todo vestido com um uniforme de polícia. Logo quando ele chega, ele dá de cara com 2 fiscais, que eram um homem e uma mulher, ali que ficavam monitorando. E o Anders disse a eles que ele foi até lá porque tinha explodido uma bomba no centro de Oslo, e que ele foi mandado até lá para manter a ilha e os adolescentes em segurança, porque já que tinha um louco terrorista por aí, que tinha interesse em detonar pessoas políticas, os jovens poderiam estar correndo perigo. Mas era meio estranho, porque assim, um policial só foi mandado para proteger uma ilha inteiro com mais de 500 pessoas, não fazia muito sentido, mas foi a desculpa que ele deu lá na hora. Mesmo assim, eles caem no papo do Anders, então eles ligam pros mentores que estão na ilha para eles virem com o bot, porque o único acesso a essa ilha era pelos bots. Então o Anders atravessa a ilha junto com esses mentores, e o Anders carregava 2 malas gigantescas, então os mentores vendo aquilo perguntaram o que ele estava carregando dentro dessas malas, e ele disse que eram armas, mas que ele preferia carregar nas malas para não assustar as crianças. Então eles... tudo ok, beleza, então. Eles não deram muita importância pra isso. Então esses 2 mentores eram um homem e uma mulher. E o homem, ele ficou muito desconfiado da história do Anders, então ele começa a fazer várias perguntas pra ele. Até que ele chega numa pergunta assim que foi crucial. Ele pergunta se o Anders pode mostrar o seu distintivo, assim, por medida de segurança e tal. Então o Anders diz que pode mostrar sim, sem problema. Então ele meio que faz que vai tirar o distintivo, mas ele saca a arma e atira contra os mentores, e são tiros fatais e eles morrem ali mesmo. E é claro que os jovens que estavam nessa ilha ouviram os sons dos tiros, mas eles não foram correr nem se esconder imediatamente, eles ficaram ali parados, nem foram pedir ajuda nem nada. Gente, eles não foram pedir ajuda. Por quê? Porque essas coisas, elas meio que nunca acontecem na Noruega, gente. É muito incomum esse tipo de coisa lá. Lá é um dos países mais seguros pra se viver do mundo. Lá quase nunca tem essas coisas, então eu quero que vocês coloquem isso na mente de vocês. Então,
as pessoas de lá, elas não são preparadas pra esse tipo de coisa. Elas não conhecem esse tipo de coisa por lá. Não é igual aqui que sempre tá tendo algum massacre, alguma coisa. Elas quase não veem isso. Então na cabeça daqueles jovens, passou que poderia ser barulho de tudo, menos barulho de tiro. Então um grupo de jovens, entre esses 500, resolve se separar e ver o que era esse barulho. Então eles vão até lá pra ver o que era esse barulho. Então meio que ninguém ficou preocupado com eles. Falaram, beleza, vai lá, então, tipo, normal. Só concordaram e seguiram a vida que eles estavam fazendo. Porque, de novo, eu vou falar, gente, isso não é comum na Noruega. Isso nunca acontece lá. É um dos países melhores pra se viver e mais seguros. E, de novo, eu digo lá, as pessoas de lá não são preparadas pra esse tipo de coisa. Não é burrice, gente. É porque o índice de segurança lá é gigantesco. Só por isso. Então, poucos segundos depois desse grupo que foi até lá, eles voltam desesperados correndo, dizendo pra todo mundo correr que tem um louco que ele tá atirando em todo mundo. E alguns correram rapidamente, outros ficaram lá paralisados, sem saber o que fazer. Ficaram assim, sem reação, assim, nem acreditavam que aquilo realmente estava acontecendo. Então eles meio que se separam e se escondem em vários lugares. Alguns nas barracas, outros na cafeteria, mas a maioria entrou na floresta que tinha lá, que eram várias árvores, era uma área de mata mesmo. Então muita gente que tava dentro da cafeteria na hora nem saiu de lá, ficou lá esperando tudo passar, só ouvindo as pessoas gritando que tem um louco, não saiam, corram. Então o Anders aparece na janela da cafeteria dizendo que tá tudo bem, que ele é um policial, que ele tá lá, que ele vai proteger todo mundo. E como eles não tinham saído da cafeteria, eles não viram quem era o atirador, então ele tava vestido de policial, então eles acreditaram nele e só se abaixaram lá e ficaram esperando. Então o Anders entra na cafeteria e atira em todo mundo, ele mata todo mundo que estava lá tinha 15 pessoas, então são 15 pessoas que morreram na cafeteria. E o plano inicial do Anders não era matar todo mundo que tava lá, na verdade. O plano inicial dele era gritar frases que ele acreditava, coisas como vocês são todos marxistas, vocês estão acabando com a Europa. E ele achando que ele gritando com a arma na mão, os jovens imediatamente iam correr pra água, ou iam se afogar, ou morrer porque a água ela é muito gelada, ela é muito frio. Então ele pensou que todo mundo ia fazer isso, mas na verdade muitos se esconderam, então ele não tava meio que esperando que isso acontecesse. Então ele fica gritando, chamando os jovens de marxistas, ele grita frases nacionalistas e super direitistas, que ele ia acabar com o multiculturalismo e essas coisas aí. Então quando ele viu que muita gente não pulou na água, ele resolveu abrir fogo contra todo mundo, agora eu vou matar todo mundo. Então depois que ele saiu da cafeteria, ele começou a atirar em todo mundo que ele via pela frente. E o Anders, gente, ele era muito bem treinado, foram 10 anos planejando isso, então quando ele ficava jogando videogame, geralmente era jogo de tiro pra ele treinar a pontaria dele. Então ele era tão bom que a maioria dos jovens morreu apenas com um tiro na cabeça. E enquanto ele atirava, ele não cansava de gritar frases extremistas. Ele dizia que aquelas pessoas lá estavam acabando com a Europa porque eles apoiavam o islamismo. Pra vocês verem como o índice disso na Noruega é quase 0%. Muitos jovens que estavam ali nem estavam acreditando que aquilo realmente poderia ser um massacre, que era uma pessoa atirando. Eles pensavam que poderia ser um tipo de exercício para que eles pudessem saber como eles iam agir em situações de pânico. Então a ficha de muita gente ali demorou um pouco para cair. Depois, quando ele atirava nas vítimas, ele tinha a mania de conferir todas se estavam realmente mortas. Ele chegava perto, checava, e se ela não tivesse, ele matava, tirava mais. Então ele queria realmente que todo mundo morresse. Tinha alguns jovens por ali que pularam na água, estavam tentando fugir, mas lá da ilha ele conseguiu ainda acertar 3 pessoas com um tiro. Então agora a gente chega naquela parte da história que a polícia consegue entrar na ilha e o Anders se rende rapidamente, ele não resistiu à prisão. Ele mesmo já tinha falado que ele não resistiria à polícia porque a polícia não era a sua inimiga. No total, o Anders ficou 72 minutos atirando. Gente, é muita coisa. São 1 hora e 12 minutos de pânico. E como eu disse pra vocês, ele matou 69 pessoas. A polícia foi muito criticada na época porque ela demorou 40 minutos pra chegar, o que é tempo demais pra um massacre. Eles falam que se a polícia não tivesse demorado tanto, talvez muitas pessoas tivessem se salvado. Depois que o Anders foi pego, perguntaram pra ele qual é o motivo de tudo isso, por que ele fez esse massacre. E ele disse que isso tudo foi pelo futuro da Noruega. E ele falava que as pessoas não entendiam agora, mas no futuro elas entenderiam tudo que ele fez e que ele estava salvando a Noruega de imigrantes, principalmente do Islã. Então quando a Noruega ficou sabendo qual foi o real motivo dele ter feito tudo isso, todo mundo ficou muito chocado. Exatamente porque o país é muito liberal, todo mundo tem voz, mas o motivo dele era muito específico e muito complexo. E como eu falei pra vocês, lá tem direitos iguais pra todo mundo, então os direitos iguais lá são impecáveis. E a extrema direita lá, gente, ela tem uma voz
mínima. Eram muitas poucas pessoas na Noruega que eram direitistas, era uma porcentagem muito pequena. Então depois que tudo isso aconteceu, eles começam as investigações, eles vão até a casa do Anders, e lá eles encontram um manifesto com mais de 1.500 páginas, e lá ele contava tudo que ele planejou há mais de 10 anos atrás. Lá também tinha detalhes de como construir uma bomba, que nem a que explodiu lá em Oslo. Lá tinha suas ideias direitistas e islamofóbicas. Tem muito texto de ódio contra movimentos sociopolíticos, como o feminismo, por exemplo. Também nesse manifesto, ele diz que ele é um cavaleiro de uma seita militar cristã criada há mais de 1000 anos atrás, que servia para proteger a Noruega do islamismo. Tem muita barbaridade nesse manifesto, assim, muita coisa que só faz sentido na cabeça dele, que qualquer outra pessoa que tentar ler aquilo fica, assim, louca. É interessante falar que na manhã de 22 de julho, quando o Anders estava no computador, ele queria enviar esse manifesto por e-mail, porque ele queria que isso chegasse em todo mundo e todo mundo soubesse das ideias malucas dele. Ele até mandou o manifesto pra ele mesmo, pro e-mail dele, pra ele ter certeza que ia chegar pra todo mundo. E ele disse que o principal motivo desse massacre todo foi chamar a atenção das pessoas para que elas pudessem ler o manifesto dele. Ele foi julgado e foram vários dias de julgamento. Eu digo que durou mais do que realmente precisava, porque a mídia internacional ficava botando uma pressão na Noruega, se metendo nas leis da Noruega, e ficava essa pressão chata. Então muitas sessões do julgamento não foram abertas pra imprensa por conta desse alvoroço que estavam fazendo em volta desse caso, como uma tragédia horrível e que foi uma catástrofe, que realmente foi uma tragédia, foi uma catástrofe. Mas a Noruega, ela não queria de jeito nenhum ficar conhecida por esse massacre, até porque lá, como eu falei pra vocês, a segurança lá é impecável, é um país ótimo pra se viver, então eles não queriam que esse caso manchassem o país, e a mídia ficava espalhando que foi uma coisa terrível que aconteceu na Noruega. Então vários dias desse julgamento, o Anders cumprimentava todo mundo fazendo gestos nazistas. E no final das contas, o Anders dizia que estava muito orgulhoso de ter cumprido a sua missão, e que ele queria que as pessoas vissem o seu manifesto e se inspirassem nele, e que aderissem a essas ideias anti-islamismo, né, pra que a extrema-direita tomasse uma postura, uma coragem, e não deixasse a Noruega ser um país tão igualitário, tão democrata. A mãe do Anders não apareceu em nenhum dos julgamentos, não exatamente porque ela se sentia envergonhada pelo que o filho fez, mas porque ela não queria ficar conhecida como a mãe do terrorista da Noruega. Que não adiantou muita coisa, né? Porque todo mundo sabe quem é ela, tem fotos dela por aí. Uma coisa que ela disse pro advogado do Anders, que ficou bem marcada nesse caso, virou característica desse caso, foi que ela disse que no final das contas dela, o filho dela não estava tão errado assim. Então, daí dá pra ver que pode ser que já tem uma influência pro Anders ser assim, porque ela meio que deu razão pro filho dela. Esse julgamento dele demorou longos meses, porque a defesa dele queria alegar que ele tinha problemas mentais, o que é que fazem todos esses casos desses massacres, eles sempre querem alegar que as pessoas têm problemas mentais pra elas não pegarem uma pena tão dura assim, pena de morte, prisão perpétua, e sim fiquem internadas em hospitais psiquiátricos. Mas a acusação ficava dizendo que ele era completamente normal, e o próprio Anders disse que ele era uma pessoa completamente normal, e ele falava pros advogados que ele não queria ser considerado uma pessoa com problemas mentais, porque ele dizia que se ele fosse considerado assim, as pessoas não levariam a sério o que ele fez, tanto a população como a extrema-direita. Ele foi avaliado por vários psicólogos que constataram que ele não tinha nenhum tipo de doença mental. Num desses julgamentos, o irmão de uma das vítimas do massacre de Utøya, que estava assistindo o julgamento, atirou um sapato contra o Anders, gritando: "Você é um assassino, vá para o inferno". O sapato não pegou no Anders, mas atingiu a sua advogada e o rapaz foi contido. O Anders era extremamente cínico, e ele até dizia que ele faria tudo de novo quando ele era perguntado, então ele não tinha nem um pico de remorso, ele achava que ele estava com toda a razão, mas ao mesmo tempo ele era muito educado com todo mundo, ele cumprimentava todo mundo, mas ele não demonstrava muita emoção. Quando ele ouviu a sentença dele, ele até sorriu, como se ele tivesse orgulhoso de tudo que ele fez, que essa sentença foi uma coisa boa pra ele, um orgulho pra ele. E a única vez que ele demonstrou algum tipo de sentimento foi quando passaram um vídeo do manifesto dele, resumidamente, explicando o que era o manifesto dele, aí ele chorou, como se ele também estivesse chorando de orgulho, porque era o que ele queria mostrar pra todo mundo, era o manifesto dele, ele vendo todo mundo lá assistindo o manifesto dele, ele se emocionou. Ele foi condenado a 21 anos de prisão, com possibilidade da pena ser aumentada a cada 5 anos, se ele ainda demonstrar ser perigoso pra sociedade. Eu sei que muita gente agora deve estar revoltada, só 21 anos, tipo, o cara fez um verdadeiro massacre. Só que eu tenho que explicar pra vocês como é a lei penal da Noruega. A lei penal da Noruega reabilita quase 80% dos presos. 80%, isso é muita coisa. Lá o sistema penal não é igual aqui do nosso país, que tá com preso na prisão, ele fica 30 anos preso, é solto e comete tudo de novo. Lá eles lutam para que a pessoa tenha uma educação e uma base. Então por isso que ele pegou 21 anos de prisão, mais 5 anos se ele não estiver pronto ainda para ser solto em sociedade. Então as prisões lá, elas são confortáveis, algumas têm até
quadra de basquete, porque lá eles tiram a sua liberdade, mas eles não tratam você como se você fosse um animal, eles não te jogam em qualquer lugar, entendeu? Eles tiram sua liberdade, mas o foco principal lá, eles têm profissionais realmente que trabalham no psicológico da pessoa, com educação, e tentam reentregar ela de volta na sociedade. Quando ela tá pronta, eles soltam. E como eu falei pra vocês, 80% se integram, então as pessoas realmente lá, elas mudam mesmo. E o sistema penal de lá, ele é diferente de todos os outros países, gente. Eu acho que é por isso que lá tem um alto índice de segurança, porque praticamente eles conseguem transformar as pessoas. O Anders está preso na penitenciária de Ila, que fica a 12 quilômetros de Oslo. Os jovens sobreviventes retornaram à ilha de Utoya 4 anos depois do atentado para superar esse capítulo triste da vida deles. Então eles voltaram para a ilha 4 anos depois, alguns sobreviventes. Teve uma palestra lá, falou sobre o que aconteceu, mas foi para deixar os medos para trás. E no tudo é isso, gente. Esse foi o caso, é um caso que eu acho muito louco, eu não conhecia, eu estudei muito. Eu acho que esse vídeo vai ficar enorme e eu espero que vocês gostem. Não esquece de mandar as perguntas lá pra mim, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho que eu tô sempre falando de caso pra vocês. É isso e até o próximo vídeo. É nóis!